Bom dia. Tudo bem, meus queridos? Só vou me arrumar um pouquinho aqui, rapidão. Gente, eu vou falar mais uma vez. Eu já falei isso uma vez, mas toda vez que eu venho em direção aqui, o coração dá uma tremida a mais. Mas é um privilégio estar aqui nesta manhã com cada um de vocês. Espero que vocês estejam muito bem, que a semana foi boa, produtiva, abençoada. E realmente é um privilégio estar aqui com você nesta manhã, podendo aprender um pouquinho mais do nosso Senhor juntos, ouvindo a palavra dEle e o que Ele tem para falar aos nossos corações. Eu quero falar com vocês sobre algo que o Senhor já tem falado comigo durante esse tempo, essa semana, e algo que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes de abrirmos nossas Bíblias no texto que irei pregar hoje, eu gostaria que você se imaginasse em uma cena. Imagine que você está dentro do carro, dentro da sua garagem. Sim, dentro da garagem. E você está prestes a sair. Você pega a chave do carro, você coloca na ignição, né? Que chama, isso aí, na ignição. E aí você está prestes a sair do carro. Você liga o carro. Você olha para o painel, ele liga tranquilo, bonitinho, ele dá vida, sinal de que tá funcionando. Mas você aperta o acelerador com o pé e o carro não sai do lugar. De jeito nenhum você consegue tirar o carro da garagem. Mas ele dá sinal de vida. Aparentemente, você vê que ele está funcionando. Mas parece que tem algum probleminha que não deixa ele sair da garagem. E aí você acelera, mas parece que alguma coisa está errada. É engraçado. Como podem existir coisas na nossa vida que têm aparência de vida, mas porém não têm movimento de vida. É exatamente esse o cenário de uma das 7 igrejas que está escrita em Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, leremos dos versos 1 a 6. A igreja em Sardes é uma igreja que mostra essas características. Uma igreja que aparenta estar bem, aparenta que tem vida ali, porém é uma igreja que não vive isso realmente. Quero falar com você sobre a fé viva que produz frutos de obediência. Meus irmãos, a igreja em Sardes era uma igreja que tinha muita fama, era uma igreja reconhecida. Porém, era uma igreja que aos poucos estavam deixando que práticas que o mundo estava exercendo entrasse dentro do seu convívio. Tinha fama de ser uma igreja viva, porém era uma igreja que estava deixando ser contaminada. Eu quero ler com você nesta manhã esses versos de 1 a 6 do capítulo 3 de Apocalipse. Jesus falando à igreja de Sardes. Leremos então. Minha versão é NVI. Se a sua versão é diferente, acompanhe na sua versão comigo também, tá bom? Leremos. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Deus, sabemos que não estamos aqui, ó Pai, à toa. Não viemos aqui, Deus, apenas para revermos os nossos amigos, os nossos irmãos, mas sabemos que o Senhor é quem nos trouxe aqui. Pedimos ao Senhor para que o Senhor abra o nosso coração, sensibilize o nosso coração a ouvir a Tua palavra, a aprender contigo, Deus. Nós queremos sair daqui transformados por Ti. Fale conosco, precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Esse mês nós estamos na temática de fé e obras, como essas duas palavras elas estão ligadas. E Tiago ele retrata muito bem isso na sua carta. E eu queria falar um pouco disso também, usando agora esse texto de Apocalipse. Então, é aí que você entra em Sardes. A igreja tinha o nome de viva, mas Jesus diz: você está morto. Queridos, é muito interessante como muitas vezes nós esquecemos que uma vida de aparência, ela não engana todo mundo. O verso 1 e 2 diz: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Aqui está o choque. Sardes tinha reputação, mas Jesus conhecia a sua realidade. Conheço as suas obras, é isso que ele diz. Esse primeiro contato que nós temos com o primeiro versículo fala, né? Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Aqui que está falando é Jesus para esta igreja. Sardes tinha algumas características. Ela tinha um nome, mas a sua realidade era diferente. Ela tinha uma boa aparência, mas a sua essência era completamente diferente. Ela tinha reputação, mas não tinha caráter. Ela apresentava uma característica diferente da sua própria realidade. Sardes tinha um bom nome em sua região. Todos olhavam para ela como uma referência, uma igreja viva, uma igreja que estava fazendo, operando. Uma igreja viva, não é? Mas a sua realidade era totalmente oposta. E talvez eu e você estamos vivendo desta maneira. Vivendo uma vida onde pessoas reconhecem o nosso nome. Às vezes a pessoa chega para a gente e fala: nossa, como você serve bem. Nossa, como é bom as coisas que você faz aqui neste ambiente. E aí você faz assim, ó. Deus, aqui. Mas o seu coração está pedindo: fala mais, eu quero ouvir isso. Tá gostoso? Talvez a gente esteja vivendo assim. Pessoas elogiando, nos usando como referência, e isso começa a se tornar motivo de orgulho, alegria em nosso coração. Talvez isso possa começar a definir a nossa vida, o porquê nós vivemos. Começamos a gostar tanto disso, que fazemos de tudo para que as pessoas vejam como nós somos pessoas boas, como somos pessoas capazes de fazer algo. Porém, é bem aí que o nosso coração começa a se encontrar se distanciando do Senhor. Um coração que pode estar morto, longe de Deus. Aparências enganam. E a igreja tinha aparência. Afinal, quem não gosta de ver pessoas que realizavam boas obras? Pessoas que estavam ativas ali no ministério, pessoas que estavam vivendo ali aquele contexto de igreja. Sardes era assim. Esta igreja era vista dessa forma, com vida, com vigor. Entretanto, eles estavam de pouco em pouco perdendo a sua essência. A igreja de Sardes estava deixando se levar pelas paixões do coração, ou então pelos costumes que aquele povo estava vivendo naquela época. A igreja estava deixando tomar pelo seu próprio coração, esquecendo do porquê estavam realizando aqueles grandes feitos, esquecendo do motivo de estarem ali juntos por um só propósito. Queridos, quantas vezes estamos aqui ajudando a montar algo para o culto, ajudando em áreas da nossa igreja, ou então levantando as nossas mãos daquele tempo de adoração ao Senhor, mas com os nossos corações da motivação correta de fazer todas essas coisas. Essa igreja estava vivendo isso. Por isso que fala, Jesus reconhece muito bem isso, ele fala: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Algo de errado não estava certo ali, e realmente era isso. Eles estavam vivendo uma vida que era uma vida dupla. As pessoas viam como coisas boas, mas o seu coração não estava agradando aquele que os conhecia muito bem. Pessoas com boa reputação,
mas sem caráter, revelam um coração que se alegra em receber uma glória que não merece. Aqui é o ponto. Aquela igreja estava recebendo fama por algo que eles não deveriam receber, eles não mereciam aquilo. Não condizia com a verdade. Estavam se esquecendo de que tudo o que eles estavam fazendo era porque Deus estava capacitando. Afinal de contas, o que nós conseguimos entregar são coisas ruins porque o nosso coração é mau. Mas aquilo que fazemos de bom é Deus que age soberanamente através das nossas vidas. O nosso Deus, Ele é poderoso e age por meio daquelas pessoas. Mas eles estavam se esquecendo disso. Afinal de contas, como eu já disse, a sua motivação já era totalmente errada. Queridos, nosso coração ele é enganoso. Jeremias 17:9 vai contar que Judá confiava que estava certo, estava seguro com suas convicções, enquanto caminhava direto à destruição. Jeremias 17:9 vai dizer que nós temos um coração enganoso, que o coração ele é enganoso. Achamos que por sermos pessoas boas, estamos 100% aprovados diante do nosso Deus. Ignoramos que Deus nos quer por completo, quer que eu e você vivamos uma vida íntegra, uma vida diferente, mas começando pelo nosso coração. Há 4 anos eu estou no seminário, e quando eu entrei no seminário, eu fiz logo amigos lá, que são pessoas muito legais, que me aproximaram de Jesus, e que logo no começo, assim, a gente ia compartilhando das nossas experiências, e um compartilhou que toda vez que ele entrava no Uber, ele tinha a missão de falar de Jesus para aquele Uber. Então eu comecei a fazer isso também, e é muito legal. Mas a gente vai falando do evangelho para o Uber, e o Uber, não, é verdade, Jesus é bom, Deus é bom. Oh, Deus é bom demais. Não, eu sou de Deus. Eu faço coisas, eu sou uma pessoa boa. Eu faço coisas boas e eu acho que eu vou para o céu. Então, é isso, né? A gente fazer coisas boas e a gente vai para o céu. É isso que é a verdade. E aí, até você conseguir explicar de uma forma que você não vai ferir aquela pessoa, é difícil. Mas muitas vezes a gente escuta isso de pessoas. Nossa, como eu sou uma pessoa boa. Como o meu coração é bom. Olha o que eu faço. Eu ajudo as pessoas. Eu dou dízimo. Não, eu vou à igreja. Eu leio a Bíblia. Mas a gente sabe que não são as nossas ações apenas que vão revelar aquilo que nós, se aquilo que nós estamos vivendo realmente está aprovado por Deus. Não adianta nós apenas fazer coisas boas externamente, mostrar serviço, mostrar dedicação, disposição, se o nosso coração está longe do Senhor. Deus vê realmente aquilo que estamos fazendo. As nossas ações, o Senhor realmente enxerga. Mas primeiramente o Senhor examina o nosso coração. E é isso que Deus quer. Meus irmãos, Deus quer ver se o nosso coração está realmente sincero diante dele. Um coração que está disposto a viver tão somente agradando ao Senhor. Em Mateus 15:8, Jesus está combatendo a hipocrisia vivida pelos fariseus. Os fariseus falavam umas coisas e viviam outras. Jesus ele vai falar realmente isso. E ele diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os fariseus estavam falando uma coisa, mas estavam vivendo totalmente outra, porque Jesus conhecia quem realmente eles eram. Nós podemos achar que vamos enganar as outras pessoas com as boas obras que fazemos, mas nós não conseguimos enganar aquele que sonda o nosso coração e aquele que conhece as nossas intenções também. Por isso que precisamos nos atentar à nossa atividade religiosa. Às vezes ficamos cegos pelas nossas práticas santas. Orar com palavras bonitas, ir à igreja todos os domingos, dizimar, ofertar. Tudo isso realmente reflete um coração transformado.
Mas isso não deve ser realmente motivo de glória para nós. Não digo que essas coisas não são importantes, claro que é. Mas se isso começa a ser a nossa régua para medir a nossa vida de santidade, estamos andando por um caminho muito errado. Não adianta vivermos uma vida com todas essas ações, se primeiro não buscarmos uma vida de relacionamento com Deus, caminhando com Jesus. E queridos, é muito difícil às vezes isso, porque o nosso coração ainda tem o pecado. É muito difícil a gente caminhar dessa forma, sem que nós nos orgulhemos pelas nossas ações. Ou então, pensarmos que se estamos fazendo isso é porque estamos bem, não precisamos de mais nada. Não basta parecer vivo diante das pessoas. Precisamos estar vivos diante de Cristo Jesus. Observe que Jesus ele não está impressionado com a reputação da igreja. Ele diz, conheço as tuas obras. Não é simplesmente, vocês não fazem nada. É na verdade eu conheço as obras de vocês. Só que elas não correspondem com aquilo que vocês aparentam ser. E é por isso que nós podemos ir em todos os cultos, exercemos diversas funções em ministérios, termos agendas lotadas nos esperando, termos cargos, conhecimento das Escrituras, habilidades, prontidão, e ainda assim precisar ouvir, você está morto. E a pergunta que salta aqui, que confronta o meu coração é, se Jesus avaliasse não aquilo que dizem sobre nós, mas aquilo que Ele conhece em nós, o que Cristo encontraria em nossos corações hoje? Peça ao Senhor para que Ele sonde o seu coração neste momento. O que Cristo encontraria no seu coração? É por isso que quero dizer que uma fé viva, ela desperta obediência em Cristo. Os versos 2 e 3 diz, ser vigilante, fortaleça o que resta, lembra-te, guarda-o e arrependa-te. Perceba a sequência desses imperativos. Vigia, fortalece, lembra, guarda, arrepende-te. Jesus não está simplesmente dizendo, façam mais coisas. Ele está chamando Sardes para se despertar. A verdadeira fé não é apenas aquilo que afirmamos com a nossa boca. Ela reorganiza, na verdade, aquilo que fazemos com a vida. Sardes precisava ouvir isso. Precisava se despertar a uma vida de obediência. Meus irmãos, a obediência ela não consegue comprar a salvação. A obediência, na verdade, ela revela que a nossa fé ela está viva. As obras não são a raiz da nossa fé, mas sim o fruto de uma fé que criou raízes em Cristo Jesus. É por isso que nós não devemos nos gloriar nas obras que fazemos, porque isso deve ser fruto de uma fé viva e verdadeira em nossos corações. Então, Cristo nos ensina exatamente os passos da obediência. E Ele ensina os passos da obediência para essa igreja em Sardes, para que eles vivam diferente, não deixando as suas obras de lado, mas sim vivendo a fé também pelas obras. E é por isso que nós precisamos nos lembrar da mensagem que recebemos. O Senhor Jesus ele fala aqui, no verso 3, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. É para que eles se lembrem daquela mensagem que eles estavam recebendo. E nós hoje também precisamos lembrar dessa mensagem, a mensagem de Cristo Jesus. O que Cristo fez por nós na cruz. Nós precisamos nos lembrar do Evangelho todos os dias. Meus irmãos, nos lembremos das boas novas de Cristo. O que Cristo Jesus fez na cruz por nós.
e se entregando no madeiro pelos nossos pecados, morrendo e se sacrificando pelos nossos pecados e ressuscitando pelos nossos pecados. Lembre-se disso. Lembre do que Cristo fez por você. O Evangelho é um motivo suficiente de nos alegrarmos todos os dias e vivermos uma vida transformados por Jesus. Outra coisa também que Jesus fala, mas um passo que ele quer que aquelas pessoas dê em direção a ele é para que guardem a Escritura. Não apenas conhecer a Bíblia, mas sim praticar. É por isso que ele fala aqui. Lembre-se, portanto, que você ouviu e obedeça. Guarde os ensinamentos do Senhor. Aquelas pessoas, elas precisavam não somente ouvir aquilo que eles estavam recebendo, mas eles precisavam guardar e guardar em seu coração. Para que no dia a dia se lembrem daquilo que foi falado e pratiquem aquilo que eles estão recebendo. Também, no verso 3, ele fala, arrependa-se. E arrepender aqui, essa palavra, no grego, eu vou tentar falar, mas eu não sei se eu vou conseguir. Metaneua, alguma coisa assim. Mas é uma palavra que tem um sentido não apenas de trazer um remorso quando nós cometemos algo errado. Não é simplesmente eu fiz algo errado, eu sinto muito por isso. Não. O arrependimento aqui é mudança de ação. Vai muito além do que você apenas sentir remorso no coração. Arrepender-se é você abandonar aquilo que contradiz a sua fé. É abandonar aquilo que ofende ao Criador. É mudança de ação, não somente de entendimento. Por último, o Senhor também diz para que aquelas pessoas, elas vigiem. Como nós escutamos, né? Vigia, varão. Vigia para não cair. É verdade. Mas isso é verdade, a gente precisa vigiar a nossa vida. Como um guarda que fica a madrugada inteira guardando aquele lugar para que não entrem ali e ataquem aquela região que ele está guardando, nós também precisamos estar vigilantes em nossas vidas. Permanecer atento para que o mal não entre naquele lugar. E este lugar é o nosso coração. Precisamos estar atentos com as brechas que nós deixamos em nossa vida de santidade. Precisamos estar atentos com aquilo que vamos deixando de pouquinho em pouquinho entrar dentro do nosso coração. Precisamos tomar cuidado com orgulho no nosso coração, ao fazermos aquilo que o Senhor pede para que façamos. E é por isso que nós precisamos nos perguntar também, onde a minha fé, ela precisa deixar de ser apenas conhecimento e se transformar em obediência. E eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa pensar juntos. Nós precisamos perdoar quando seria mais fácil guardar ressentimento. Dizer a verdade quando mentir seria conveniente. Servir quando ninguém está olhando. Nós precisamos permanecer fiel quando não há aplausos. E como é difícil. Amar alguém quando é difícil. Ou quando essa pessoa fez algo contra você. Cumprir aquilo que Deus já nos mostrou. Ter paciência com aqueles que estão aprendendo. Ou até mesmo com os que têm dificuldade de aprender. A nossa fé, ela precisa ser viva nessas áreas. E muito mais áreas da nossa vida. Eu não conheço muito bem você. Mas eu sei que você sabe as áreas da vida em que você precisa realmente que a fé, ela não apenas seja um conhecimento, mas sim uma prática, uma ação, e ação em obediência ao nosso Deus. Meus irmãos, dessa maneira nós precisamos analisar em nossas vidas o que, onde, por quê
e como nós devemos obedecer ao nosso Senhor. É por isso que uma fé obediente produz obras que Cristo reconhece. Nós falamos de que o Senhor conhecia aquela igreja e que ele sabia que as obras deles não eram aprovadas diante dele, porque aquilo que eles estavam fazendo eram apenas ações moralistas e não realmente ações que refletiam um caráter aprovado diante do Senhor. Porque ele, igual eu disse, ele conhece as intenções do coração. Ele conhece o nosso coração e não tem como fugir disso. O Salmo 139 diz que o Senhor nos conhece desde o ventre. O Senhor sonda o nosso coração e nos conhece. E o salmista realmente pede isso para que o Senhor sonde o coração dele, porque o Senhor nos conhece mais do que qualquer outra pessoa que existe na face da terra. O Senhor sabe o que está dentro do nosso coração. E o Senhor sabia o que realmente estava no coração daquela igreja. Mas uma fé obediente, ela produz obras que Cristo reconhece, que são aprovadas diante de Deus. É por isso que nós precisamos viver em obediência. A Bíblia diz aqui, dos versos 4 a 6, que há alguém, quer dizer, que há algumas pessoas naquela igreja que estava realmente vivendo aquilo que o Senhor se agradaria que todos vivessem. E é por isso que diz: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Isso é muito importante, irmãos. Jesus não diz que todos ali estavam mortos. Havia umas poucas pessoas. Então, aparece uma imagem maravilhosa. E o Senhor diz: andarão de branco junto comigo. Cristo não está procurando simplesmente uma igreja que pareça viva. Ele procura pessoas que andem com Ele. Por isso, enxergue a maravilhosa transformação de Cristo Jesus em você. Aquilo que Cristo faz em você. Entenda o que Jesus quer que você viva. Meus irmãos, nós fomos salvos por meio de uma fé verdadeira em Cristo. Esta fé traz a necessidade de um relacionamento com Jesus. Por meio deste relacionamento, conhecemos a beleza da obediência a Deus. E esta obediência, de maneira natural, ela resulta em nossas vidas boas obras ao Senhor. Está vendo? Que é um movimento natural que a nossa vida faz. Quando nós entendemos o que Cristo fez por nós. Quando nós realmente necessitamos de um relacionamento e intimidade com Jesus. E por meio desse relacionamento, nós começamos a ver a obediência a Deus. E obedecendo a Deus, naturalmente, boas obras aparecerão. É por isso que nós não fazemos boas obras para obtermos a salvação. Mas por causa da salvação, fazemos boas obras. É o resultado. É algo natural. A vida de boas obras será válida somente se o que fizermos seja para o louvor e glória daquele que merece toda a honra e adoração. Estes, o Senhor diz nos últimos versículos, que viverá eternamente com Ele, trazendo a mim e a você uma rica esperança na qual devemos viver, ansiando todos os dias. Aqueles que guardam os mandamentos do Senhor viverão uma vida refletida de obras aprovadas diante dEle, diante de Deus. É essa a nossa esperança. É então que nós voltamos para a nossa garagem. Voltamos então para dentro do nosso carro. Mas agora você foi atrás do problema que o impedia de sair da garagem. Consegue, por meio de algo, arrumar e solucionar aquilo que não estava deixando você sair da garagem com o carro. E agora, mais uma vez, olhando para o painel, você encontra sinal de vida dentro do carro. E ele se movimenta novamente.
Meus irmãos, precisamos identificar áreas da nossa vida que temos falhado contra o Senhor, nos arrependermos, encontrar o problema do nosso coração, e o problema do coração é o pecado, entendermos as áreas que temos falhados contra Deus, os pecados que nós temos alimentado, as paixões desenfreadas que nós temos todos os dias buscado, nos arrependermos. O problema é solucionado por meio de Jesus, entendendo o sacrifício do que Cristo fez por você na cruz, nos chegando diante de Deus, aquele que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pedimos perdão e teremos perdão em Jesus. Aí o carro funciona novamente, porque o problema foi solucionado. E agora ele não aparenta mais somente estar ligando, funcionando, mas agora ele tem movimento, ele funciona realmente. Ele cumpre o propósito no qual foi criado. E agora, precisamos identificar as áreas da nossa vida e mudar, para que não vivamos uma vida apenas de aparências, mas sim uma vida com caráter aprovado diante do Senhor. Meus irmãos, precisamos entender e reconhecer aquilo que o Senhor fez por nós, mudarmos as nossas ações, não apenas fazer coisas boas e acharmos que somos bons por isso, mas sim obedecermos a Deus. Isso resultará em boas obras. Não precisamos ficar preocupados, nossa, mas se eu pegar o lixo aqui que está no cantinho, enquanto todos estão conversando lá, nossa, eu não estou servindo a Deus, eu não presto para nada, eu só estou pegando. Não, sirva quando você não está sendo visto. Faça quando mesmo que pessoas não aplaudam você. Sirva a Deus, mesmo que você não seja reconhecido pelo que você está fazendo. Afinal, o que importa é um coração disposto a servir, a fazer aquilo que o Senhor se agrada. E é disso que o Senhor se agrada. Com uma fé viva que produz frutos de obediência, eu e você precisamos viver todos os dias esta vida que agrada a Deus. Queridos, eu não sei como você está vivendo hoje. Eu não sei como você está passando os seus dias. O que se passa no seu coração. Mas lembre-se que temos um Deus que Ele é rico em misericórdia. Que Ele nos ama. Que Ele oferece perdão de pecados. Limpa o nosso coração. Não sei como você tem caminhado com Jesus. Se você está caminhando longe do Senhor. Mas hoje o Senhor, Ele te chama a viver um relacionamento verdadeiro com Ele. Afinal, Ele diz, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Como é que está andando o seu coração? Você já realmente se arrependeu dos seus pecados, se entregou para esse Deus, e agora quer viver uma vida realmente para Ele? Se você não fez isso ainda, faça hoje. Não deixe para amanhã. Porque nós não sabemos a hora que Ele voltará. O Senhor Jesus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Que viva uma vida diferente, uma vida de obediência. Uma vida que naturalmente refletirá em boas obras. É por isso que nós não precisamos ficar debatendo se um é mais importante que o outro. Se fé é mais importante do que obras. Ou se obras é mais importante do que a fé. Elas caminham juntas. Porque uma fé viva, ela produz frutos de obediência que resultam em boas obras. Que a gente possa, todos os dias, lembrar disso. E como família, nos ajudar a realmente viver uma vida de obediência a Deus. Uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida que realmente vale a pena. Meus irmãos, não é fácil essa vida. Não vai ser fácil o nosso caminhar. Mas nós precisamos viver uma vida diferente. Ser uma igreja viva, não somente nas ações, mas uma igreja viva diante do nosso Senhor, com o nosso coração. Lembre-se, você precisa viver uma vida que agrada a Deus. Não se importando
se as pessoas vão reconhecer aquilo que você está fazendo. Precisamos realmente viver uma vida de fé viva, que produz frutos de obediência. Gostaria que você abaixasse sua cabeça e fechasse o seu olho nesse momento. E pensar como você está vivendo. Como o seu coração está neste momento. Igual eu disse, eu não conheço o seu coração, mas há alguém que te conhece desde o ventre da sua mãe. Alguém que te conhece muito bem e que quer cuidar do seu coração. Que a gente coloque nosso coração agora diante de Jesus. Senhor Jesus, assim como o Senhor conhecia aquela igreja, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe se o que temos feito realmente é para a tua honra ou tua glória, ou para a nossa própria glória. Senhor Jesus, nos ajude a sermos igual a ti, a buscarmos uma vida longe do pecado, uma vida de extrema obediência a Deus, como o Senhor viveu aqui na terra. Senhor Jesus, como é difícil viver assim por conta do pecado, mas nós sabemos que o Senhor limpa o nosso coração do pecado. O Senhor nos ajuda a viver assim. Senhor Jesus, nos ajude. Necessitamos de Ti. Necessitamos ter um relacionamento verdadeiro contigo. Precisamos do Senhor. Deus, cuide de nós. Cuide da nossa alma. Cuide da nossa motivação. Não nos deixe cair, ó Pai, no erro de acharmos que aquilo que estamos fazendo nos define. Mas que lembremos da nossa identidade em Jesus Cristo. Que somos pecadores miseráveis. Que somos pecadores carecendo da sua graça, da sua glória. Precisamos de Ti, Senhor. Cuide de nós, Senhor. Nos ajude a viver uma fé viva, obediente diante de Ti. Cuide de nós durante esse dia, durante a semana. E que lembremos disso, colocando em prática, Deus. Precisamos do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.